Começa agora o BTcast. Teologia é nosso esporte. Muito bem. Começando mais um BTcast de número 526. Eu sou o Christian Bryan, aluno da Escola Bibotalk de Teologia, e porque Deus quis e assim permitiu, teologia é nosso esporte. Eu sou o Rodrigo Bibo e taca-lhe pau nesse evangelho, Marco. Desculpa, gente, referência muito velha. Lá vem o Marco, descendo o morro da vossa ovelina. Eles ganharam, cara, carro, mano, por causa desse meme. Que legal, velho. Os meninos ganharam carro. Mas enfim, continua, Milho, vai lá. Eu sou Alexandre Melhoranza e hoje nós vamos conversar um pouco sobre quem estabeleceu os marcos da biografia de Jesus. Nossa! Muito bom, muito bom. Eu sou Erlan Tostes e a gente tá no clima da Copa do Mundo de 2002. Hoje é dia de São Marcos. Eita, nós! E eu sou Alcino Júnior e o escritor mais revolucionário do primeiro século correu nu no Getsemane. E olha aí, será que foi uma autoassinatura? Gostei, não, sensacional. Olha aí, isso. muito bom. Então, estamos aqui, gente, para falar e introduzir o Evangelho de Marcos para você na série Aliança. Essa série aqui do Bibotalk que apresenta os livros da Bíblia, introduz os livros da Bíblia, é sempre legal. A gente já tem aí mais de 15 episódios da série Aliança, temos aí já 10, 15 do Antigo Testamento, sei lá, temos aí uns 5 ou 6 aqui do Novo Testamento, e um dia a gente termina a série Aliança. Então você pode clicar aqui no link da série Aliança, tá na descrição deste episódio, e ouvir os outros, mas hoje nós vamos falar sobre o Evangelho de Marcos. Que evangelho que é esse? Quem escreveu? Para quem que escreveu? Por que que escreveu? Os seus temas, as suas temáticas, enfim, algumas discussões em torno deste evangelho. Já temos sobre evangelhos sinóticos, é uma discussão que a gente não vai fazer aqui, porque já temos episódios sobre os evangelhos sinóticos, já temos uma introdução a Mateus, já temos inclusive, definições do que é o evangelho, esse gênero literário evangelho, tudo isso já tem nos episódios anteriores aí, no que diz respeito ao Novo Testamento. Aqui nós vamos focar direto no Evangelho de Marcos, mas antes, é claro, os recados paroquiais. Paroquiais essa semana, galera, é o seguinte... alô, som, técnica, dá uma falhada na voz aí, né? Pregar o final de semana inteiro dá nisso. Por falar em pregar o final de semana inteiro, a minha agenda para 2024 está liberada. Link está aqui na descrição deste episódio ou lá na bio do meu Instagram, beleza? Corre, porque ano que vem vou viajar menos. Estou cansado de viajar quase todo final de semana, então aproveita, vai lá, conversa. Aliás, já vou dizer o seguinte, você é só o jovem, você não é o líder do evento, é bom que você não entre em contato, porque aí, entendeu? Eu vou falar com o meu líder, não. Fala primeiro com o seu líder, né? Entendeu? Com quem paga as contas, porque daí já facilita o rolê lá da Camila, tá bom? Então assim, vai lá, fala, me apresenta, se a pessoa tiver interesse, aí ela entra em contato, assim, fica tudo mais rápido, beleza? Mas vamos lá. Nos recados paroquiais dessa semana, galera, é o seguinte, teremos ainda neste ano mais um BTD. Sim, dia 2 de dezembro, em Curitiba, eu acho que ainda tem vagas, teremos um encontro, eu, Cacau Marques e Gutierrez Siqueira, falando sobre o tema espiritualidade para uma sociedade cansada. Simplesmente sensacional esse tema. Vocês já puderam ouvir no BTcast 524. Vocês prestaram atenção, gente, do BTcast 524? Espiritualidade cansada? Ele já arranha esse tema aí que a gente está conversando ao longo deste ano no Bibotalk. Então vai lá. Daqui a pouco vai sair também o BTcast que nós gravamos no BTD lá em São Paulo, beleza? Mas você já pode ir ouvindo. E se você quer ao vivo, vai ter em Curitiba dia 2 de dezembro. Então faça sua inscrição e garanta o seu lugar deste BTD Curitiba dia 2 de dezembro, beleza?
Galera, até o dia 13 de novembro tem desconto de um livraço. Eu fiz uma parceria com a distribuidora Plenitude e você pode comprar já barato no site da Plenitude, com mais 5% de desconto, o livro Alma Sobrevivente, Sou Cristão, Apesar da Igreja, de Philip Yancey. Sério, gente, sendo bem honesto, eu não curto muito esse subtítulo, tá? Eu não curto muito esse subtítulo, Sou Cristão, Apesar da Igreja, porque as biografias que o Yancey vai trazer aqui são pessoas ligadas à igreja. Alma Sobrevivente, Sou Cristão, Apesar da Igreja, da Mundo Cristão, com a Plenitude Distribuidora. Gente, livraço. São, ao todo, 13 biografias de pessoas que enfrentaram dificuldades, humanos lutando com a sua santidade. Nós temos aqui Henry Nouwen, inclusive tem um BT Papo sobre o Henry Nouwen, ficou sensacional, então ouça aí, tá na playlist também. Você tem vários outros homens e mulheres de Deus nessas biografias. E galera, o Philip Yancey escreve bem, hein? Fala sério, você já leu alguma coisa dele? O cara sabe escrever, o cara sabe envolver e ele sabe extrair grandes lições dessas pessoas que ele escreve aqui. Martin Luther King, Chesterton, Paul Brand, Robert Coles, Mahatma Gandhi, tá? John Donne, Annie Dillard, entre outras pessoas. Gente, livraço, tá bom? Tem um link especial para você comprar esse livro aqui na descrição do BTcast 526, tanto em bibotalk.com como no nosso canal no YouTube, beleza? Alma Sobrevivente de Philip Yancey com 5% de desconto. E para ter o desconto, tem que usar o cupom BIBO5. É só escrever tudo em letra minúscula, BIBO e o número 5, tá bom? Então, mas entra aqui na postagem que não tem erro e adquira esse livro. Esse aqui, gente, é um livro que você não precisa ter pressa para ler. Lê uma biografia, medita, é edificado, na outra semana lê outra. É um livrinho bem gostoso de ler, tá bom? E o último recado que eu quero dar para vocês é o seguinte, galera, quer aprender teologia com a turma do Bibotalk? Se ainda não é aluno da IBT, é sério que você tá esperando virar o ano para tentar fazer novas promessas? Começa agora, já tem um monte de coisa gravada, tem aula toda semana, tem mentoria quinzenal ao vivo com o Cacau. Sério, gente, e-books, tem muita coisa legal acontecendo na EBT, a Escola Bibotalk de Teologia. Você tá pensando, ei, vai vir a Black Friday aí, né? Você vai fazer uma promoção? Sendo bem real com vocês, vou fazer só no plano anual, tá bom? No plano mensal já tá barato, já tá o máximo que a gente consegue dar de desconto, já tá legal, já tá um preço bacana. Então vem experimentar a Escola Bibotalk de Teologia e aprender teologia com quem você ouve. Então, Milho, que tá aqui, ele que é o pai da série Aliança, né? Gosto sempre de lembrar isso, Milho é o pai da série Aliança. De vez em quando a gente tem que atualizar, Milho, algumas fofocas antigas, porque sempre tem ouvintes novos, né? Que estão ouvindo aí o podcast e começaram por esse, ou estão ouvindo e não conhecem a nossa história e tal. Sim. Então, enfim, Melhorança tinha um podcast, olha aí, né? Com um nome muito bom, Teocast, que era pra ser o nome do Bibotalk, mas aí eu fui procurar. Dois nomes que eu procurei antes do Bibotalk, Biblecast, aí já tinha um podcast adventista. Inclusive, ano passado o cara me parabenizou. Pô, mano, parabéns, tu continua ainda. Eu lembro das nossas primeiras vezes que trocamos ideia e tal. E depois eu fui procurar Teocast. Quando eu procurei, conheci Melhorança, que há 2 semanas tinha lançado o seu episódio sobre teologia e tal. Eu falei, mano, o que me sobrou? Vai ficar Bibotalk mesmo. Aí a culpa é do Melhorança, tá, gente? Poderia ter um nome mais legal? E eu te parabenizo até hoje, tá vendo? Olha aí. Parabéns pelo BTcast. Muito obrigado. A gente continuou, né? Olha aí. Mas o Milho, a gente comprou o passe do Milho e a série Aliança veio pra cá e tal. Veio junto. Exato. A série Aliança veio pra cá. E a gente, desde então, né, desde 2012, a gente vem falando aí sobre os livros da Bíblia. Mas vamos lá, por onde a gente começa, galera? Evangelho de Marcos. A gente começa por quem escreveu o Evangelho de Marcos? Vamos começar pela autoria? É sempre bom. Quem é o autor? Porque assim, não tá lá, né, gente? Só pra deixar bem claro que a gente sempre fala, não tá lá nos documentos Evangelho de Marcos, assim, né? Os primeiros, os originais, não vinha com essa informação, né? É depois que vão ganhando esses títulos e atribuições e tal. Mas sobre a autoria do Evangelho que hoje carrega o nome de Marcos. Quem é esse Marcos? Entende? A gente pode dizer que foi o João Marcos, enfim, quero aí informações para entender quem escreveu possivelmente aí esse evangelho, né? Ou seja, quem deu o start, né? Quem escreveu mesmo a versão final a gente não sabe. Brincadeira, foi só joguei uma brincadeira aqui, tá? Depois vão te chamar de liberal, hein? Já chamo. Acho que dá pra começar falando da tradição, né? Assim,
Isso. A hipótese tradicional, né, a tradição cristã, ela sempre atribuiu a autoria do Evangelho de Marcos a João Marcos, por causa também da associação dele com o apóstolo Pedro, né? Uhum. Então, se a gente também considera, talvez a gente vai falar um pouco mais, mas falando até bem brevemente sobre a questão da data de redação, se a gente pega também a hipótese tradicional, na década de 60, quase indo para 70, embora eu pessoalmente acho que não chega a 70. Então Pedro estava ali no fim da vida, ele chama o Joãozinho, João Marcos, e começa a transmitir para ele o que ele mesmo tinha vivido com Jesus. Essa é a hipótese tradicional. Aí tem várias outras, tem a comunidade marcana. Claro, sempre lembrando que existia também a famosa questão da fonte Q, que eu acho que vocês também vão abordar um pouco esse assunto. A gente falou também sobre a fonte Q nos evangelhos, em Mateus também, né? Então Marcos já tinha essa fonte Q, Marcos tinha as memórias de Pedro, e a hipótese mais tradicional é João Marcos que escreveu esse evangelho. Em relação à tradição, a gente precisa pontuar também que quando a gente fala que a tradição cristã costuma atribuir a Marcos, a gente está falando basicamente de Papias, né? Papias é o primeiro grande historiador aí que vai atribuir esse evangelho, vai atribuir a autoria desse evangelho a João Marcos, e ganha muita força até os dias de hoje essa hipótese, principalmente pelo fato de que nenhum contemporâneo de Papias questionou isso que ele falou. Então, parece que era uma ideia praticamente unânime na igreja primitiva e ali nos pais da igreja que, de fato, Marcos é o autor desse evangelho. Legal. E Marcos esse que aparece, né, em Atos, aparece na carta de Pedro, e inclusive esse João Marcos foi companheiro, né, de missão de Barnabé. Paulo teve um desentendimento, né, o desentendimento que Paulo tem com Barnabé envolve João Marcos, que não quis ir para um determinado lugar, se não me falha a memória, é isso, né? Envolve ele de Chipre? Não sei se é. Ele tem presença em eventos muito significativos da história da igreja. Porque o livro de Atos dá a entender, diz que ele acompanhou Paulo e Barnabé na primeira viagem missionária, só que aí, em algum determinado momento, por algum motivo que a gente não sabe qual é, ele não continua acompanhando. Quando chega ali na Panfídia, ele não continua, não segue viagem. E aí, por conta disso, na segunda viagem, Paulo diz que não quer levá-lo. E aí, Barnabé diz que quer levar, Paulo diz que não, eles acabam se separando. Só que aí quando chega em Filemon, e Colossenses também, Paulo dá a entender que João Marcos chegou a ser preso com ele. Então isso indica que em algum momento houve essa reaproximação. Colossenses, Filemon, ao contrário de Barnabé, que Paulo nunca mais fala, né? Exato. E tem uma outra coisa também, a evidência interna no próprio evangelho. Marcos é o único que fala do que você citou na sua entrada ao sino, sobre o jovem que saiu correndo pelado, né? Exatamente. É o único que menciona isso, né? Os outros não mencionam. Só que ele não fala que é ele mesmo, né? Mas tá bom. Porque muitos estudiosos entendem que, na verdade, é o próprio Marcos, que tá ali no Getsemane vendo aquela cena. E é interessante esse lance, né? A gente tem que ter, e sempre falamos isso quando falamos dos evangelhos, que nós temos que entender o seguinte, galera: os evangelhos foram escritos décadas depois da morte e ressurreição de Jesus Cristo, beleza? Atente para esse detalhe, é muito importante. E anos depois, Bibo, também das primeiras cartas de Paulo às igrejas. Também tem isso. Então imagina, você já tinha as cartas de Paulo que falavam sobre os efeitos da ressurreição de Jesus, da morte de Jesus, mas você ainda não tinha nada que falasse sobre a vida de Jesus ele mesmo. Como que foi a vida desse cara que mudou a nossa vida, que nos justificou, que nos salvou, que nos santifica, tá, mas quem foi ele? E aí surge essa proposta dos evangelhos, e Marcos, como eu particularmente creio, sendo o primeiro evangelho. Eu ia falar justamente isso, se eu não me engano é o Craig Blomberg que trata desse aspecto. Ele vai dizer o seguinte: como já havia alguns escritos de Paulo falando
falando sobre a obra de Cristo propriamente dita, a igreja começou a sentir a necessidade de ter uma biografia de Jesus. Por quê? Porque as testemunhas oculares que viram Jesus, estava todo mundo já morrendo. Então precisava haver algum testemunho por escrito para que aquilo dali não se perdesse com o passar do tempo. E daí então nasce a necessidade de se produzir os evangelhos. Tava todo mundo morrendo e Jesus não tinha voltado ainda, né? Esse era o problema. Isso. Todo o texto do Novo Testamento, praticamente, ele existe como uma resposta a um problema que está rolando na igreja. Então, quando tem muita imoralidade sexual, tá lá Paulo escrevendo para os coríntios como que eles devem se comportar. O pessoal não está querendo trabalhar porque espera a volta de Jesus. Paulo escreve para os tessalonicenses para eles poderem se alinhar ideologicamente. Falsos mestres pipocando na igreja. João e Pedro escrevem para suas comunidades. Então, quando começam a distorcer a pessoa de Cristo, a biografia dele, começam a inventar algumas coisas sobre quem é Jesus Cristo, né? Os hereges começam a pipocar, surge essa necessidade urgente de se biografar a vida de Jesus a partir do recorte que importa, né? 12 anos para frente, ou pelo menos 30 anos para frente, né? Isso. Então, Marcos é um desses relatores sobre a vida de Jesus. O James Edwards, é engraçado que ele fala o seguinte, que a palavra evangelho, evangelion, ele quase sempre é posto no singular, inclusive na literatura patrística. Dizem que o evangelho, segundo Marcos, o evangelho, segundo Mateus, segundo o autor, ele fala que o evangelho é um só, mas ele é contado a partir do prisma de cada autor. Mateus tem as suas idiosincrasias, suas particularidades, Marcos as suas, Lucas as suas, João as suas, enfim. Então a gente tem acesso a essa biografia, presumivelmente de João Marcos, o companheiro que tretou com Paulo. Depois Paulo até para Timóteo ele fala que eu trago a minha capa, meus livros, e também João Marcos, que foi muito útil no ministério, né? Então parece que houve final feliz para eles e para nós também que tivemos acesso a essa biografia. E isso é legal também nós falarmos para você perceber que aquele argumento, mas Jesus não falou nada sobre isso. Gente, isso não quer dizer nada, tá? Porque o propósito do evangelho não é ser uma carta de Jesus à igreja sobre tudo que a igreja tem que fazer. Não, isso a igreja estava desenvolvendo, cada comunidade local, e a gente tem as cartas de Paulo que nos dão um panorama de como a igreja estava se comportando e tal. E, gente, vamos lá. O que nós temos, eu sei que o que eu vou falar agora pode parecer meio estranho e para alguns até herético, mas tenha maturidade no que eu vou falar agora e avalie aí. Meus amigos de mesa aqui podem me corrigir também. Mas galera, a gente tem as cartas de Paulo, que ocupam boa parte do Novo Testamento, e algumas outras cartas. Essas cartas, e a gente crê que isso tudo é palavra de Deus, e aquilo que é necessário para a igreja até a volta de Jesus aprender e testemunhar estão nesses livros sagrados. Isso aqui é bem tradicional, é ortodoxo, e acho que todo mundo concorda com isso. O que eu vou falar, e que na verdade não é estranho, mas é para vocês pensarem um pouquinho fora disso. Isso não abrange toda a igreja primitiva. A gente tem muitas coisas que a igreja primitiva falava, pensava, que nós não sabemos, entende? Então, por exemplo, a gente tem uma prática lá da igreja de Corinto, né, do batismo pelos mortos, que até hoje os comentaristas se debatem em cima dessa, porque Paulo só menciona, ele não questiona e tal. Então, assim, a gente não tem um vislumbre completo da igreja primitiva, do que ela pensava, de como ela fazia. A gente tem recortes, e glória a Deus por isso. Então, esse argumento de, mas Jesus não fala sobre isso, essa ideia de que se Jesus não falou, então eu tenho liberdade para fazer. Não, porque isso é loucura de Paulo, né? Esse é um argumento muito ruim, tipo, se Paulo falou contra isso, Jesus não falou. Não é assim que funciona, galera. O objetivo, né, dos evangelhos não é, não, Paulo tá delirando, vamos preservar o que de fato Jesus ensinou. Não é isso, tá? Então é um recorte muito específico, a partir também de testemunhas oculares. Nem tudo que Jesus ensinou foi registrado nos evangelhos. Já diria João. João já deixa isso. Agora, o que nós acreditamos? Que tudo aquilo que é essencial e vital pro testemunho da igreja até que ele volte, tá ali registrado. Então eu só quis fazer esse parênteses aqui, porque a galera às vezes fica com esse discurso, né? Jesus não falou nada sobre isso. Mano, tem um monte de coisa que Jesus não falou, porque o propósito dos evangelhos é dar um panorama da vida de Jesus, entende? Porque a galera que andou com ele tava morrendo. Só voltando um pouquinho no que o Erlan falou, a gente tá falando aqui muito sobre biografias. Era necessário que fossem produzidas biografias de Jesus, mas é importante, e aí tem a ver com a primeira parte da minha introdução, quando eu disse que Marcos foi o autor mais revolucionário do primeiro século, é no sentido de que Marcos vai inaugurar um estilo literário. Ele vai ser o criador do estilo literário que a gente conhece como evangelho. Então a gente está chamando de biografia aqui para poder facilitar, né, o entendimento, mas evangelho
tem diferença entre evangelho e biografia, porque a biografia, ela visa só relatar a vida de uma determinada pessoa. O evangelho, se eu não me engano, foi até a Vicky que falou no episódio sobre Mateus. Quem não ouviu ainda, ouça o episódio sobre Mateus. Ela disse que o evangelho é, na verdade, uma biografia teológica. Então, é uma biografia que não tem o compromisso de narrar os fatos cronologicamente, né, de maneira totalmente metódica, mas tem um compromisso de passar uma mensagem teológica. E Marcos é quem inaugura essa tradição. Por isso que eu disse que ele, apesar de outros autores terem produzido muito mais literatura bíblica, mas no que diz respeito à contribuição literária, Marcos é o maior. Sim, isso fica evidente, a gente vai entrar um pouquinho mais nesse assunto talvez depois, nesse episódio ainda, eu creio. Se a gente analisa o evangelho todo de Marcos, metade do evangelho ele vai narrar fatos que aconteceram em 3 anos. E a outra metade, ele vai narrar fatos que aconteceram em 1 semana. Quer dizer, então o propósito não é, aí juntando o que você, Alcino, disse com o que o Bibo falou, isso fica claro no Evangelho de Marcos. Né? Ele não vai mostrar absolutamente tudo que Jesus disse, fez. Bom, Marcos não vai mostrar quase nada do que Jesus disse. Os diálogos são realmente poucos. Né? Eu costumo chamar Marcos do Evangelho Hollywood. O Jesus em ação todo o tempo, ele não descansa. Né? Então, metade ele vai gastar para descrever 3 anos e a outra metade 1 semana. Por quê? Porque a ênfase dele nessa biografia teológica era mostrar a morte e a ressurreição de Cristo, né? Eu achei muito massa o que o Alcino diz, porque se a gente for analisar de uma forma crítica o gênero textual, se a gente for considerar, pode pegar qualquer um, Marcos, Mateus, Lucas, João, se a gente considerar os 4 como estritamente biografias, seriam biografias muito ruins, muito mal escritas, muito mal feitas, porque não fala sobre os pais, o José e Maria, sobre a história deles, porque era muito comum em biografias você ir traçando, é claro, tem uma genealogia, mas muito genérica, espaçada de quase um milênios, ou até mais se considerar Adão, né, que é a de Lucas. Então, não tem esse caráter regional que explora o local onde ele cresceu, não fala tanto da infância, não fala quase nada da infância. Então, assim, é uma biografia muito ruim. Então, existem outros propósitos na escrita que não são apenas traçar a cronologia dos eventos biográficos de determinado autor, muito menos de Jesus. Então, me parece que existe um propósito maior, a gente vai falar sobre ele. E só complementando, o Erlan, você falou uma coisa interessante aí, que seria uma biografia ruim. E é só a gente pega, por exemplo, João, imagina você agora indo numa livraria comprar uma biografia que você sabe que no final o autor dessa biografia escreve assim, ó, tem um monte de coisa aqui que eu não contei. Boa. Ninguém ia querer comprar essa biografia, não é verdade? Ou a de Marcos, né, que termina assim, tiveram medo, acabou. Enfim, gente, é claro que isso é uma discussão rasa em relação a isso, né? E a gente tá dando pra vocês aqui o que é básico e bem tradicional, porque há toda uma discussão sobre a montagem, comunidades, redação final e tal. Isso aí deixa pra discutir em bacharel, mestrado em teologia, né? Mas para fins de você entender e para a edificação da sua vida, é basicamente isso que você precisa saber sobre esse ponto, né? De quem é Marcos e tal. E agora um pouquinho do propósito, a gente acaba entrando agora, né? Porque todo escrito também, ele tem um propósito. E aqui eu abro um parênteses para uma coisa que foi a primeira vez quando eu estudei teologia, e eu lembro que foi com o livro do Carson, né? Acho que todos nós que tivemos introdução ao Novo Testamento com aquele livro capa azul e branco do Carson, né? Carson, Douglas Moo, não? Quem eram os autores? Aquele livro. Douglas Moo e o Carson. E tinha mais um, são 3. Eu tenho e achei, olha aqui, ó. Introdução ao Novo Testamento, Carson, Douglas Moo e Leon Morris. Gente, obviamente que tem coisas que hoje em dia já foram atualizadas e tal, mas ele não tá ruim ainda hoje, né? Ele não tá ruim, pelo menos isso diz os meus amigos aí, especialistas do rolê. A própria Vida Nova já lançou introduções mais modernas do Novo Testamento,
Mas eu lembro que a primeira foi essa do Carso aqui, essa clássica, né? E eu lembro que quando esse lance, assim, né? Tipo, mano, como assim autoria, tá ligado? Propósito, tipo, né? Começar a entender a Bíblia como realmente um conjunto de livros, como uma literatura que tem as suas especificidades, intencionalidades. Foi muito louco, assim, foi que me fez apaixonar por teologia mesmo, porque às vezes a gente tem uma visão muito inocente, eu vou usar aqui inocente, e não é uma crítica, né? Mas é aquela ideia, é a palavra de Deus. Então, a gente imagina Deus soprando aí todos os livros, tudo meio igual. Cara, autoria, Deus, né? Tipo, autoria, Deus, propósito, esse edificar, é dizer o que Deus quer da gente, né? E, então, assim, é muito legal você pensar, assim, essa ideia, né? A gente falou um pouquinho sobre autoria, né? Um pouquinho da formação, né? Do evangelho e tal, e agora um pouquinho da intencionalidade, né? Quando Marcos escreve o seu evangelho, né? Esse evangelho da ação, né? Imediatamente. Tem até uma palavra que ele usa muito, né? E imediatamente, acho que é essa palavra. Tem várias coisinhas em termos de marcação de texto que depois vale a pena descrever um pouquinho mais. E falando de objetivo, Bibo, a gente tem que falar, creio eu, um objetivo para um determinado público, né? E aí você também, falando do público para o qual Marcos se dirigiu, a gente tem algumas hipóteses, né? A mais em voga, assim, seria o quê? Não sei se vocês estão de acordo comigo ou não, mas seriam os destinatários romanos, né? Ele foi escrito para uma audiência romana que era composta por cristãos, na maior parte, de gentios, ou seja, não judeus. E aí isso explicaria porque Marcos também faz um relato muito breve das coisas. Só que tem gente também que diz que Marcos escreveu também o Evangelho para comunidades que se sentiam perseguidas, que estavam ameaçadas. E aí, para encorajar esses cristãos perseguidos, ainda lá antes do ano 70, ele escreveu essa biografia, vamos dizer assim, entre aspas, né, de Jesus para encorajar, tipo, ó, tá vendo? O nosso mestre, o nosso Senhor também passou por isso, veja como ele enfrentou as adversidades, e então vamos ficar firme aí. E tem também outra hipótese que seria a da galera com baixa condição social. Essa seria uma outra perspectiva, onde Marcos ele escreve realmente para cristãos, além de perseguidos e tudo mais, cristãos que não tinham grandes riquezas, grandes posses, né? E aí por isso que Jesus está sempre próximo dos mendigos, dos necessitados, dos leprosos, da galera que realmente precisava desse socorro imediato. E por isso também isso explicaria porque Marcos ele faz relatos curtos, breves, e Jesus está em todo lugar quase que ao mesmo tempo, né? Imediatamente, e logo em seguida, e logo após. E ele estava com quem? Com os doentes, com os marginalizados, com os pobres, com as viúvas, né? Então, são essas algumas das hipóteses de destinatário, que aí depois a gente pode também ver quais são os objetivos de Marcos para esse público. Quando a gente fala destinatário, só para a galera entender o porquê que o Milho fez esse caminho, né? Porque quando você fala de destinatários, você tem já ali uma intenção do que escrever, né? Se eu quero escrever para criança, o modo de eu escrever vai ser influenciado pelo meu destinatário. Então, o levantamento dos destinatários implica no conteúdo, consequentemente no propósito da carta. Só uma observação que eu queria fazer, o Milho falou a respeito da hipótese de ter sido direcionada aos romanos. E aí, que é a hipótese mais aceita. E aí, assim, mesmo que ele não tenha sido direcionado aos romanos, eu particularmente acho que foi, mas mesmo que ele não tenha sido, alguma influência romana tem ali. Porque você vê, por exemplo, Marcos, ele vai ter uma preocupação em traduzir palavras aramaicas, que é uma coisa que é muito comum para quem estava escrevendo para os romanos, porque se fosse para a comunidade judaica, eles já estariam habituados ao aramaico. E o fato dele usar, o Carson até aponta isso, dele usar algumas expressões latinas no texto. Então, quando ele fala, por exemplo, das moedas da viúva, ele fala que equivaliam a um quadrante, que era uma moeda romana. Quando ele fala que Jesus foi conduzido ao pretório, também é uma palavra romana. Então, a hipótese de que tenha sido destinado aos romanos fica muito forte por conta disso, ou você pode até dizer, isso não prova que foi destinado, mas que havia alguma influência, talvez para se alegar que Marcos estava em Roma quando escreveu, também é uma hipótese. Enfim,
alguma influência romana tinha ali. Quando ele fala, né, sobre os endemoniados, né? Qual o seu nome? Meu nome é Legião, que era exatamente a formação do exército, uma das formações do exército romano. Uma outra característica é o fato de que Marcos tem uma preocupação de explicar para o leitor os costumes dos judeus. Se fosse para uma audiência judaica, não faria um pingo de sentido ele ter que explicar que os judeus tinham o costume de lavar as mãos antes da refeição, ou o korban, que era uma característica específica. Ele sempre tem uma notinha de rodapé onde ele está explicando uma característica da tradição judaica. Então, me parece que é para gentil. Então, essa questão mesmo trouxeram de legião, de pretório, aponta também, são evidências que vão aproximando essa audiência de uma audiência romana. Então, história e datação e autoria e destinatário sempre é uma questão de conjectura. Então, para fortalecer as conjecturas, a gente tem essas evidências que parecem que apontam para isso mesmo, a audiência romana. Muito bom. Galera, teologias e temas aí, quais são os temas centrais? Aliás, eu já quero puxar aqui algo que é conhecido como segredo marcano, né? A gente podia falar um pouquinho sobre isso, né? Porque no Evangelho de Marcos, Jesus tem essa característica de ei, não conta, ó, fiz aqui o rolê contigo, mas não sai por aí contando e tal. E alguns chamam aí de o segredo marcano. Dá pra gente desenrolar um pouquinho sobre isso? Por que no Evangelho de Marcos tem todo esse... Jesus parece ter essa preocupação em não espalhar que ele é o Messias? Então, Marcos realmente ele cita várias e várias vezes, né? Essa questão quando Jesus diz: olha, não diga para ninguém que aconteceu isso. Tudo bem, vocês falaram, descobriram que eu sou o Messias, mas não fala para ninguém ainda. Curas, milagres, até no relacionamento com os discípulos, né? Mesmo Pedro, né? Ele foi instruído para não revelar essa identidade messiânica de Jesus, lá em Marcos capítulo 8. E anotem aí até uma dica mnemônica, né? Marcos tem 16 capítulos, e é justamente o capítulo 8, a metade, que a gente tem um reverso aí da narrativa, que é quando... Uma virada de chave, né? Exatamente. Então, Marcos, 16 capítulos, justamente no capítulo 8, metade, tem a virada de chave no Evangelho de Marcos, que ele vai passar da vida toda de Jesus em 3 anos para a semana final. Né? Grosso modo, né? Não está exatamente no meio, pelo amor de Deus, não sejamos literalistas. Mas, por que isso? Né? Você tem esse pedido do segredo em curas e milagres, por exemplo, Marcos capítulo 1, né? Quando Jesus está ali com os leprosos e tudo mais. Você tem também o segredo marcano, digamos, aí tem várias hipóteses, né? Alguns vão dizer que essa questão de um controle sobre a divulgação da identidade de Jesus. Por quê? Porque na época de Jesus tinha-se muitas expectativas de Messias. E os fins do tempo, e controle romano e tudo mais. E justamente no comecinho ali da vida de Jesus, alguns teólogos vão dizer que ele não queria que ele fosse rapidamente assim associado ao Messias para não criar falsas expectativas. E é por isso também que mais para frente ele vai até falar para Pedro, você só divulga isso depois da ressurreição, depois que o Filho do Homem ressuscitar. São hipóteses, tá? E, além disso, só complementando o que você já falou, tem também a questão que muitos estudiosos vão defender, que é o seguinte: Jesus não queria que fosse divulgado que ele era o Messias, porque talvez a repercussão disso poderia fazer com que ele não tivesse o destino que teve, né? Se o povo reconhecesse Jesus como Messias, ele talvez não fosse para a cruz. Então, a maneira de preservar, de manter o plano de Deus em curso, era Jesus não permitir que o seu messianismo fosse amplamente divulgado. O que mostra, e aí o Robert Gundry vai falar muito sobre isso, que é o seguinte: Jesus, mesmo passando por todo aquele sofrimento, ele continuava sendo o senhor do seu destino. Ele estava plenamente consciente de tudo que estava acontecendo e ele se permitiu passar por tudo aquilo ali. E a prova disso é esse segredo marcano ou segredo messiânico, como alguns chamam também. O que eu tinha lido sobre isso é um pouco parecido, mas não no sentido de que ele fosse
e que fosse impedir, né, ele ser reconhecido e, consequentemente, não acontecer a cruz. O que eu li já foi o contrário, que quanto mais cedo as pessoas soubessem, mais cedo ele iria para a cruz e talvez não desse tempo, né, dele fazer e pregar tudo que ele tinha para pregar, digamos assim, né? Mas aí depende da perspectiva de qual público você está falando. Porque para os romanos, ele ser o Messias era uma ameaça, mas para os judeus ele seria aclamado. Sim, como foi, né? Como foi. Sim. Enfim, o que eu penso, seja um, seja outro, tanto essa hipótese citada pelo Alcino quanto a citada pelo Bibo, o objetivo seria um só, fazendo uma análise bem breve aqui, é evitar uma imagem distorcida de Jesus, para que ele chegasse no objetivo dele. Se fosse antes, se fosse depois, ou um sucesso imediato que não desse tempo, ou que ele fosse crucificado antes, ou que não chegasse à crucificação, uma das teorias é essa, evitar uma imagem distorcida do ministério dele. Tem a própria conexão com a mensagem integral do próprio Evangelho de Marcos, como Marcos vai apresentar Jesus, por exemplo, o servo sofredor, ao invés de um Messias triunfante e poderoso. Exato. Milho, eu tô aqui com a Bíblia de Estudo Thomas Nelson. Aliás, se você ainda não adquiriu a sua Bíblia de Estudo Thomas Nelson, tem link aqui na descrição deste BTcast. Meus amigos aqui, todos vocês já têm Bíblia de Estudo Thomas Nelson? Como é que tá? Alcino tem? Sim, senhor. Erlan, você já tem a sua Bíblia de Estudo Thomas Nelson? Não tenho. Não tenho. Não tem, Erlan? Vamos resolver isso pra mim? Pronto, vou resolver esse problema aí. Resolve o meu também. Vou resolver. Mas vamos lá. Gente, aqui ó, o Milho falou e eu tô com a minha Bíblia aqui. E, gente, parênteses, terminando o parênteses agora, é uma Bíblia de estudo muito boa, tá? Recomendamos. Ele diz o seguinte aqui, ó. Jesus impede que espíritos imundos e seus discípulos revelem sua identidade até a sua ressurreição. Sua verdadeira natureza só pode ser compreendida aos pés da cruz. Ou seja, Jesus não quer que a ideia de Messias seja pensada, seja crida só a partir dos milagres, né, que ele está realizando. Não, a ideia do Messias, ela tinha que ser completa, e ela só é completa, né, quando a gente tem toda a big picture, né, todo o ministério de Jesus, de nascimento, vida, morte e ressurreição. Então, assim, claro, né, a ascensão daí no livro de Atos, mas, sabe, essa ideia de que a figura do Messias só poderia ser pintada no final, né, e não durante o ministério dele. Muito legal. O ápice é a ressurreição. A identidade de Jesus, ela é compreendida plenamente, e a gente vê isso com os discípulos, né? E não foi nem imediatamente após a ressurreição, foi alguns dias depois ainda, né? Que a identidade de Jesus foi plenamente compreendida. E a gente vê isso em Marcos, em toda a progressão da narrativa dele. Essa tensão de revelar que ele é o Messias, mas não pode falar ainda. As pessoas acabavam falando, né, claro. Mas Marcos também tem essa habilidade, e essa é uma das características do texto de Marcos, essa tensão constante, a tensão que sobe, tanta tensão no embate contra os fariseus e líderes religiosos, quanto a tensão em mostrar que ele era o Messias, mas ainda não devia, só depois da ressurreição. Essa é uma habilidade também que nós vemos no Evangelho de Marcos. Eu acho interessante falar sobre segredo marcano, porque é uma discussão sobre identidade. Então, essa discussão, ela poderia ter sido resolvida se as pessoas dessem crédito para a voz que foi ouvida no batismo de Jesus. Porque no batismo de Jesus, já no capítulo 1, já no verso 8, já começa, o céu se abre, desce a pomba, e ouve-se a voz: tu és o meu filho amado em quem tenho prazer. Então a identidade já foi revelada. Jesus é quem? Filho de Deus. Mas a caminhada continua, né, da Galileia até Jerusalém. Então, todas as vezes que Jesus cura alguém, as pessoas ficam com essa pergunta, né? Quem é esse que tem poder de falar para a tempestade, para o vento? Quem é esse que tem autoridade para expulsar demônio? Ele expulsa demônio pelo poder de Beelzebu. Quem é esse? Só Deus pode perdoar pecado. Quem é esse? Então, constantemente ele vai ouvindo essa questão, né? Quem é esse? Até que no capítulo 8, que o Melhoranza brilhantemente aponta para essa virada de chave, ele mesmo, Jesus Cristo, fala: quem vocês dizem que eu sou? Então cada um fala alguma coisa, e até que Pedro fala: tu és o Cristo, né, o Messias. Pedro acerta a questão, mas quando a gente chega no capítulo 9, no episódio de transfiguração, de novo, o episódio do batismo se repete, o céu se abre, ouve-se a voz: este é meu filho amado, a ele ouvi. Então, peraí, então de novo, a identidade de Jesus está sendo confirmada. É claro, vão se passando episódios em que os demônios vão querer falar sobre quem Jesus é, Jesus os proíbe,
proíbe, mas para mim, até antes da ressurreição, tem uma resposta que é definitiva, que é no Calvário. E Jesus, ele entra em Jerusalém, o pessoal sauda ele como filho de Davi, mas no Calvário, quando Jesus morre e vem treva sobre a terra, o centurião romano, que é a representação daquele poder bélico que assola Israel, que assola o povo para quem Jesus vem em primeiro lugar e depois para os gentios, um gentio reconhece e da boca dele sai: este homem era filho de Deus, verdadeiramente era filho de Deus. Ele é a primeira pessoa que reconhece, porque Pedro lá atrás fez um discurso dizendo que ele era o Messias. Beleza, tá certo também, mas filho de Deus sai da boca do centurião, ali no ato máximo que foi a morte de Jesus Cristo, que é antes e depois de Cristo, por conta desse episódio, entende? E claro, na ressurreição, o anjo fala, né, Jesus, por que vocês estão procurando Jesus aí, no lugar dos mortos? Jesus ressuscitou. Então, ali, atemorizados, as pessoas fogem do túmulo e não contam nada pra ninguém. Mas o foco é, Deus o Pai já tinha revelado quem é Jesus. Ele é o Filho de Deus. Isso vale para 2000 anos atrás, vale para hoje, vale eternamente. É interessante, Erlan, porque isso que você falou sobre estarem atemorizados, essa narrativa rápida, tudo isso faz de Marcos um evangelho único, e é uma característica que nenhum dos outros 3 evangelhos tem. Esse ritmo rápido, né? Acelerado, você tem muito foco nas ações de Jesus, muito mais do que nos ensinamentos de Jesus. Então Jesus está sempre ali realizando cura, fazendo milagre, exorcismo, né? Você tem pouco ensinamento de Jesus, assim, como em João, como em Mateus, enfim. E até separado parece, né, Emílio? Parece que tem, assim, tipo, o bloco dos exorcismos, depois tem o bloco das parábolas, ele é até ajuntado dessa forma, né? Isso, porque a intenção de Marcos é meio que especializar Jesus me entendam o que eu vou falar, tipo um showman. Ele é o cara que faz, é o cara que age. Não temos muito tempo para mostrar aqui os ensinamentos de Jesus, mas o que ele faz... Showman foi ruim, hein, Emílio? Showman foi ruim, foi só horrível, pra né? deixar registrado. Mas tá bom. É o cara que faz. Porque lembra da nossa espiritualidade circense, que eu sei que tu gosta desse termo, espiritualidade circense, aí tu vem com Jesus com showman, pô, aí tu me quebra. É só pra explicar que Jesus é o cara que faz, né? E a gente vai perceber também no texto de Marcos que as narrativas de Marcos, ela tem muita economia de palavra, né? É muito rápido, assim, ó, a forma como ele descreve, só que também, ao mesmo tempo que ele economiza nas palavras, ele vai mostrar a coisa de uma maneira bem vívida. Por exemplo, batismo de Jesus. E logo ao sair da água, viu os céus se abrirem e o Espírito descendo como uma pomba sobre ele. Caramba, meio versículo, né? Menos de uma frase assim, saiu da água, os céus se abriram, o Espírito desceu como uma pomba sobre ele. Meu Deus! E levantou-se grande temporal de vento, subiram as ondas por cima do barco de maneira que já se enchia, e ele estava na popa dormindo sobre uma almofada. Marcos não vai florear, mas ao mesmo tempo é curto e potente. Isso, inclusive, o Bibo também falou isso, tem várias vezes a marcação imediatamente. E outra coisa também, que o Erlan citou aí quando ele estava falando, não sobre isso, mas dando outros insights sobre o texto, Marcos também vai fazer uma descrição das emoções e das reações das pessoas, né? Por exemplo, cura de um leproso. Aproximando-se dele um leproso que o rogava, pondo-se de joelhos. Então é tudo muito uma emoção ali à flor da pele, né? Por exemplo, cura do paralítico. Entrando Jesus outra vez em Cafarnaum, souberam que estava na casa e logo se ajuntaram muitos, de modo que nem havia nos lugares junto à porta cabiam mais ninguém e anunciava-lhes a palavra. E sempre assim, cura da mulher com fluxo de sangue. A mulher tinha fluxo de sangue 12 anos, padeceu com muitos médicos e se desprendeu de tudo quanto tinha, nada tinha lhe aproveitado e ela foi de mal a pior, ouviu falar de Jesus. Meu Deus! É muito curto, mas é muito carregado emocionalmente assim, né? E por aí vai. E todos se admiraram e temeram com grande temor. E muitos ouvindo se admiravam. Isso está em todo lugar no texto de Marcos. E por quê? O senso da urgência. A gente diz também que Marcos seria um livro apocalíptico. Apocalíptico no sentido de revelação. Tipo, galera, o reino de Deus chegou e é agora. Não é para amanhã, não. Chegou, tá aqui.
porque justamente o reino de Deus chegou agora, não é para amanhã, vamos fazer discípulo, vamos curar, vamos expulsar demônio, vamos estar junto das pessoas. Uma outra característica marcante no texto de Marcos também. Marcante é legal, hein? Marcante, viu só? Uma outra característica marcante é que Marcos, ele marca... Caraca, hein? Olha outra aí, ó. Ele marca... Ele marca 3 grupos, assim, com muita clareza no evangelho dele, que ele quer que você preste atenção nesses 3 grupos. O primeiro grupo é a multidão, que se maravilha com as coisas que Cristo faz. Então a multidão é uma personagem importante no evangelho de Marcos. Você tem os discípulos, que parece que não estão entendendo muito bem o que Jesus está fazendo ali, e eles vão entendendo progressivamente, né? E Jesus até vai operar alguns milagres, meio que simbolizando isso, curando em 2 etapas o cego, para mostrar que a coisa é progressiva mesmo, a revelação é progressiva. Então você tem a multidão, você tem os discípulos e você tem a oposição, que vai se agigantando, mas que já está presente desde o início do livro. Então esses 3 grupos são 3 grupos que a gente precisa estar atento para fazer uma boa leitura de Marcos. A multidão, os discípulos e a oposição. E sempre vai crescendo, né? Cresce a popularidade, cresce a atenção, e parece que cresce também essa incompreensão dos discípulos, né? Parece que vai dar tudo errado, na verdade. Ô, gente, inclusive, agora eu não vou lembrar, e tudo bem se vocês não lembrarem também, mas eu tava ouvindo uma pregação in loco do... Ele é um carinha legal, gosto dele. Ele é reformado, pastor em Brasília. Escreve literatura fantástica, meu Deus. É Emílio Garofalo. Emílio Garófalo. É Garofalo que Eu fala? não sei. Eu achei que era Garófalo. Não tem acento. Eu falo Garófalo que eu acho que é mais legal do que Garofalo. Mas vamos lá. O Emílio, numa pregação dele, ele falou uma parada pregando no Evangelho de Marcos que, cara, explodiu minha cabeça. E eu queria muito lembrar disso. Porque é o seguinte, geralmente a gente fala o seguinte, Jesus morreu, os discípulos dão aquela dissipada. Geralmente no nosso imaginário, e tem realmente textos que apontam para isso. A gente tem os discípulos a caminho de Emaús e tal. Mas tem uma passagem no Evangelho de Marcos em que os discípulos, né, pelo menos parte deles, vão para um lugar que Jesus manda eles ir. Então, assim, o que o Garófalo fala lá? Esse lance de que os discípulos ficaram completamente perdidos depois da morte de Jesus não parece ser assim com parte dos discípulos, porque alguns vão para um lugar onde Jesus falou que eles deveriam ir depois que acontecesse aquelas coisas. Bem, o Alcino tá balançando a cabecinha, me deu uma esperança aqui, Alcino, você lembra? O lugar é a Galileia, que é onde Marcos vai concentrar boa parte dos seus relatos. Ele vai falar muito do ministério de Jesus na Galileia, e Jesus promete se encontrar com os discípulos depois da ressurreição na Galileia. Ou seja, então, e eles vão pra lá, né? Parte dos discípulos vão pra lá depois da ressurreição, né? Cara, então é muito legal essa visão de Marcos, porque geralmente eu tinha só essa ideia, assim, Jesus Cristo morreu, a galera ficou desesperada, ficou todo mundo sem pastor, cada um por um canto, e de fato isso pode ter acontecido em algum grau. A gente tem, né, os discípulos a caminho de Emaús são uma evidência desse desalento. Então, assim, sabe, eles estão ali, né, desalentados. E o Evangelho de Marcos traz essa faceta. Não, parte deles foi pra Galileia, não sei se foram todos, mas tem uma galera que voltou, e a forma com que o Emílio pregou ainda foi muito legal, né? Porque ele fala da galera que vai, inclusive, para a terra deles, para, né, ver as origens e tá lá, né? Inclusive, eles voltaram a pescar, né? Foram pescar de novo. E a gente utilizava, eu antes da pregação do Emílio, usava isso para dizer, e a galera desacreditou, inclusive voltou a pescar e tal. E não, o Emílio traz uma ideia, não, gente, eles foram para lá porque Jesus mandou eles irem para lá, e eles, já que eles estavam lá na casa deles, voltaram a fazer aquilo que eles faziam, até com uma espécie de lembrar e tal. Ele deu um tom um pouco mais positivo para os discípulos pós-crucificação. Eu achei interessante. Ô Bibo, eu vou só dar uma viajada rápida aqui, que eu vou falar agora que é uma suposição, uma hipótese, tá? Isso que eu vou falar agora não está na Bíblia, mas é uma coisa... Aliás, tudo que nós falamos aqui são hipóteses, né? Mas agora você vai dar uma tragada mais forte. Isso. Aqui é o lugar para isso.
Exatamente, perfeito. O que me parece é que no momento do julgamento, da crucificação de Jesus, aquilo ali causou um impacto muito grande nos discípulos. Então você realmente vê ali uma dispersão, você vê Pedro negando, mas eu tenho a impressão de que talvez no sábado, logo depois da morte de Jesus, parece que, não sei, os discípulos talvez tenham se reunido de maneira mais calma e aí eles decidiram, né, rever essa atitude, se reencontraram. Depois que passou o calor ali do momento da crucificação, me parece que alguma coisa aconteceu que eles puseram o pé no chão e foram voltando à sua consciência. É o que me parece. Faz sentido. É porque é isso, né? Nem sempre a gente consegue harmonizar os textos, né, dos evangelhos. Você não tem contradições que são sérias, no sentido de que, uma doutrina bíblica aqui está em colapso porque há uma contradição. Você tem contradições de lugares, pessoas, e que faz muito sentido quando nós paramos para pensar que os evangelhos são memórias escritas. Então as pessoas podem ter memórias diferentes, né, do fato, mas o fato, ele existiu. E o fato de ter, então, algumas contradições geográficas ou de número de pessoas, enfim, ou até do ocorrido, isso não desabona os evangelhos, pelo contrário, né, mostra a sua naturalidade, a sua natureza e fidelidade, né, então assim... E mostra que eles não foram forjados, né? E mostra que eles não foram forjados. É o que a gente sempre diz aqui, né? Se a igreja quisesse contar uma história para enganar o mundo, ela teria escrito um único evangelho, né? Uma história contadinha, bonitinha, bem amarradinha. E não, a igreja aceitou os 4 evangelhos como palavra de Deus e eles contêm algumas tensões em algumas passagens e tal. Eu acho interessante uma coisa. A gente começa lá atrás do episódio, no início, falando que os evangelhos... ou o Evangelho segundo Mateus, Marcos, Lucas, João, não são biografias perfeitas ou da forma como nós entendemos, ou nem como a antiguidade entendia a biografia. E se fosse, seria mal feita. E o fato de haver essas tensões, essas visões, essas ênfases diferentes em cada um, essas audiências diferentes, esses estilos diferentes, essas necessidades de se explicar ou de correr com o texto, ou com especificar cada vez mais a historicidade do texto conforme Lucas faz, ou a teologia do texto conforme João faz, ou cumprimento de profecias conforme Mateus faz, tudo isso mostra que é um gênero literário diferente da biografia, que não pretende apenas relatar a vida, mas demonstrar ou revelar o propósito dessa vida. E a vida de Jesus Cristo, ela aponta para uma realidade muito superior àquela que as pessoas estavam acostumadas 2000 anos atrás, e nós, inclusive, estamos acostumados hoje. É algo que vai além desse mundo. É uma realidade do Filho de Deus se tornando homem, citando C.S. Lewis, né? Para que os homens se tornassem filhos de Deus. Citando quem? C.S. Deus? É isso? C.S. Lewis. Eu ouvi isso? Não. Citando C.S. Deus. Olha, eu gosto do C.S. Lewis, hein, Hernando? Mas Hernandes, meu Deus, eu gosto do... Volta aqui. Deixa tudo errado agora mesmo, Jane. É isso aí. A gente já tá uma hora e meia aqui, 1 hora de podcast, tá todo meio delirando já. Eu não tomei meu café da tarde ainda. Não, é que eu gosto do C.S. Lewis, mas C.S. Deus é a primeira vez. Não. Jamais. Eu sou ateu desse Deus aí. Eu sou ateu desse Deus, excepcional. Gente, achei o texto bíblico aqui. Obrigado, Alcino, pela luz. Tá lá em Marcos, no capítulo 14. Jesus prediz que Pedro negará. Aí disse-lhe Jesus: vocês todos me abandonarão, pois está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas serão dispersas. Aí Jesus diz: mas depois de ressuscitar, irei adiante de vocês para a Galileia. Então, mano, ele falou aqui. Então, de fato, a galera pode ter ficado dispersa, e depois lembraram, gente, ele falou que ia pra Galileia, né? Aquilo que a viajada do Alcino aqui, que eu acho que faz muito sentido, tá, Alcino? Tô contigo nessa viagem aí. Faz muito sentido, porque, galera, lembra que ele falou lá que a gente ia ficar disperso? Se cumpriu o que ele falou, né? Ele falou que as ovelhas iam ficar dispersas. Mas lembra que ele falou que ia adiante de nós a Galileia? Partiu Galileia, entendeu? Muito legal, cara, muito legal mesmo. Gente, é isso? Alguém quer falar mais alguma coisa aí sobre Marcos, pra gente encerrar? O que a gente precisa falar antes de acabar esse podcast? Alguns temas teológicos, por exemplo, a identidade de Jesus como o Filho de Deus, citado pelo Erlan no batismo e foi reafirmada nas transfigurações. Esse é um tema teológico importantíssimo. A chegada do reino de Deus, e esse tema teológico, a chegada do reino de Deus, vai influenciar na forma como Marcos escreveu o seu evangelho, as características literárias que a gente citou agora há pouco, a questão do serviço e da humildade, né?
já Jesus como servo sofredor, e por isso a chamada de Jesus ao discipulado, né? Por exemplo, Jesus, aquele que quiser ser o maior, seja o servo de todos, né? Marcos 9:35, questão de lavar os pés, enfim. Um tema teológico importantíssimo em Marcos são os milagres e os sinais, porque o que Jesus faz é o que realmente vai mostrar que ele é o Filho de Deus. A questão da perseguição e do sofrimento, isso é importantíssimo. Se me perseguiram a mim, vocês também vão enfrentar algum tipo de perseguição. E aí Jesus também prediz repetidamente a morte e a ressurreição dele. Marcos 8, 9 e 10, né? Já sempre a partir do 8, né? A virada de chave no Evangelho. A autoridade de Jesus é um tema teológico importantíssimo. A gente citou um pouco mais, né? Falou um pouco mais a questão do mistério do Messias, né? O segredo messiânico. Esse é um tema teológico importantíssimo. A ressurreição e a vitória sobre a morte são temas teológicos que Marcos trata no seu evangelho. E aí, só sintetizando, eu acho que se a gente fosse assim, me diz um versículo que sintetiza o evangelho de Marcos, eu diria que Marcos 10:45 é esse versículo, porque o texto diz o seguinte: pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Então a gente tem aí a questão do servo sofredor, a gente tem a questão dos 8 primeiros capítulos, que Jesus ali opera muitos milagres, e essa é a maneira que Marcos apresenta Jesus servindo, ele serve operando milagres, ele serve trazendo esses sinais. Os 8 últimos capítulos vão tratar da questão de que ele dá a sua vida em resgate de muitos. O que eu deixo para os ouvintes, né, que passaram esse tempo com a gente, é o seguinte: considerando a Bíblia como esse conjunto de 66 livros e o Novo Testamento esse conjunto de 27 registros, tanto da vida de Jesus quanto da vida da igreja e a comunhão que existia na igreja e problemas que iam sendo resolvidos, eu convido você, ouvinte, para ler. O Evangelho de Marcos é tão curto e tão rápido, tão dinâmico. Parece que é o Mark Twain que está escrevendo, o Charles Dickens está escrevendo. É muito rápido, muito dinâmico. As coisas acontecem. No capítulo 1 você já tem nascimento, perseguição, batismo. Você tem início do ministério, já tem um monte de coisa, milagre. Enfim, é muito simples de se ler. A Bíblia, por mais que a gente, quando vai... Enfim, aula 1 de hermenêutica. A Bíblia, ela é para todos, mas nem todos conseguem compreendê-la plenamente. Há exceções. Marcos é uma dessas exceções. É possível você ler, compreender a história de Jesus, compreender o ministério de Jesus, propósito de Jesus, quem é Jesus, que é essa grande pergunta que é respondida da página 1 até a última página. Quem é Jesus? E tomada de decisão sobre quem é Jesus na sua vida, ouvinte, fica por sua conta. Mas a revelação foi dada. A revelação está aqui, a gente está aqui para anunciar ela. Nossa vida é um anúncio de quem Jesus é. A gente está aqui para isso. Inclusive, Erlan, eu sou um defensor, eu sei que nem todo mundo concorda, eu sou um defensor de que quando você vai começar a ler a Bíblia, principalmente se você for um novo convertido, comece por Marcos. Eu sei que muita gente defende João. A gente indica João, né, cara? A gente indica João, mano. João é o mais complexo. Eu acho que se você já tem uma leitura, um certo conhecimento, uma certa leitura bíblica, se você já é um cristão, assim, um pouco mais experiente, é legal começar por João. Mas se você ainda não está tão familiarizado com o texto bíblico, eu acho que Marcos é mais indicado do que João para você iniciar a leitura. Então eu leria na seguinte ordem: eu leria Marcos, João, depois eu voltaria a Mateus, Lucas e aí a sequência do Novo Testamento. Eu sempre indico Levítico, porque ali você tem tudo. Nossa, Milho, tu tá maluco. Só porque Levítico é legal. Ai, meu Deus do céu. É o livro mais legal da Bíblia. Legal ele é mesmo. É o livro mais legal da Bíblia, sensacional. Gente, legal ele é. Bem, que se você não entendeu a piada, deixa pra lá. Gente, eu quero recomendar um livro, acho que o pessoal me pergunta muito, livro pra pequeno grupo e tal. Olha, gente, estudar o Evangelho de Marcos é realmente algo muito indicado para grupo de mulheres, de homens, de adolescentes. Por ser um evangelho curto, né? Acho que tem 11 mil palavras, o Marcelo Berti falou para mim num podcast. Aliás, você que é mantenedor
mantenedor do BTcast, presta atenção aqui. A gente lançou um BTcast M, que é o podcast exclusivo para os mantenedores do Bibotalk, falando sobre os bastidores da nova NVI com o Marcelo Berti. Ficou sensacional. E lá ele fala, né? Ele cuidou do Evangelho de Marcos, né? Ele cuidou do Evangelho de Marcos. Então, assim, é muito legal. E ele fala que o Evangelho de Marcos tem 11 mil palavras, se não me falha a memória. Enfim, depois vocês olhem nesse podcast exclusivo lá, que ficou muito bom, hein? Atenção, mantenedores e mantenedoras. Ficou um BTcast M, assim, parrudão mesmo. A gente fez um para todo mundo, que qual é a melhor tradução da Bíblia, e para os mantenedores, um plus, assim, bem bacana mesmo. E aí, para complementar os seus estudos do Evangelho de Marcos, tem 2 livros que eu acho que você pode usar como guia de estudo. O primeiro, que eu mais gosto, é A Cruz do Rei, óbvio, do Tim Keller. Eu acho esse livro do Tim Keller sensacional, e é as pregações do Tim Keller em cima do Evangelho de Marcos. E tem a coleção da Thomas Nelson Brasil, que eu gosto bastante também, que é do N.T. Wright. E ele tem também o Evangelho de Marcos sendo comentado pelo N.T. Wright. Então, tem esses 2 aí, vê qual é o mais barato, vê o que cabe no seu orçamento, e você vai ter um bom companheiro aí para os seus estudos em Marcos, beleza? É isso, obrigado, Milho, pela sua presença aqui, sempre bom ter vocês, né? E Milho, obrigado por estar aqui. Sempre um prazer. Uma alegria. É nóis. E é marcante. Tamo junto. E é marcante. Alcino, obrigado por ter comprado o microfone para participar do BTcast. Eu que agradeço. Esse episódio com certeza é um marco na minha vida. Nossa, meu Deus do céu. Erlan, tem que fazer piada com o Marcos agora. Tamo junto. Ah, meu Deus, o Erlan apareceu de cueca aqui na gravação, meu Deus. Não, é pra fazer referência a Marcos. Tá, boa. Tamo junto, Bibo, e eu não vou fazer piada sobre Marcos, porque já excedeu a cota. Exato. Gente, ao contrário de Jesus do Evangelho de Marcos, nós queremos que você divulgue o BTcast e fala, e espalha. Olha, galera, tem um podcast muito legal de Bíblia e teologia. Espalha, gente, sério. Deixa eu terminar esse podcast dizendo o seguinte: as redes sociais entregam cada vez menos o conteúdo que a gente faz e posta. Então, assim, poxa, você ouve o nosso episódio, você é melhor que rede social. Então, a gente quer pedir encarecidamente: divulgue, ensine as pessoas a ouvirem podcast, tá bom? Faz aí ensina a sua metodologia, quando ela pode ouvir, como, mostra pra ela o quão gostoso é ouvir aí 1 hora, 1h30 de uma conversa que edifica, que traz uma discussão saudável, tá bom? Então seja aí um evangelista do BTcast, eu peço isso encarecidamente a todos vocês que nos ouvem e obviamente gostam do nosso trabalho. Voltamos na semana que vem, se Deus quiser e assim permitir. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Este podcast foi editado por Bibotalk Produções.